Exercício 1. Vamos fazer uma retomada. Responda as questões abaixo. Letra A. O que é um múltiplo de um número natural? Vou fazer aqui do lado. Letra A. Múltiplo de um número natural N é o resultado de uma multiplicação desse número N por um outro número natural. Por exemplo, quarenta e cinco é múltiplo de 9, porque 45 é resultado da operação 5 vezes 9. B. Quais são os múltiplos de 6 que são maiores que 30 e menores do que 100? 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 e 96. C. O que são divisores de um número natural? Os divisores de um número natural N são números que dividem N de forma exata, ou seja, resto zero. D. Qual o critério que nos ajuda a perceber se um número é divisível por 6? Um número é divisível por 6 se é par e a soma de seus algarismos é divisível por 3. Letra E. Qual o critério que nos ajuda a perceber se um número é divisível por 10? Um número é divisível por 10 se terminar em 0. Ou seja,
se o algarismo das unidades é zero. Beleza? Vamos fazer o exercício 2. A senha de um cofre é formada por 4 algarismos, ímpares e distintos. De acordo com essa informação, responda qual questão e justifique sua resposta. A. Os 4 algarismos desta senha podem formar um número divisível por 2? Não. Os números formados pelos 4 algarismos não podem ser divisíveis por 2, pois são ímpares. Então, não. Pois os números formados pelos 4 algarismos não podem ser divisíveis por 2, pois todos são ímpares, pois todos os números são ímpares. B. Os 4 algarismos desta senha podem formar um número divisível por 6? Como o número formado é ímpar, não é divisível por 2 e nem por 6. C. Os 4 algarismos desta senha pode ser um número múltiplo de 5? O número formado pode, sim, ser divisível por 5, pois, como todos os algarismos são ímpares, isso quer dizer que o algarismo da unidade pode ser 5. Então, seria divisível por 5. D. Os 4 algarismos dessa senha podem formar um múltiplo de 10? Não. O número formado não pode ser divisível por 10, pois
como todos os algarismos são ímpares, o algarismo da unidade não pode ser zero. Logo, não pode ser múltiplo de 10. Beleza? Exercício 3. Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e história. Os livros de história eram em números de 3 a mais do que o de português. E este, ou seja, o de português, 6 a mais do que o de ciências. Qual a quantidade de livros adquiridos? Se os livros de ciências era 24. Então, vamos pôr aqui, ó, C de ciências, P de português e H de história. Então ele fala que de história tem quantos livros? Vamos começar. História tem 24 livros. Tá aqui. História tem 24 livros. Só que ele fala o seguinte, olha. Os livros de história os livros de história eram em número de 3 a mais do que o português. E o de português era 6 a mais do que o de ciências. Então o português tinha os 24 de ciências que tinha. Eu errei aqui. Só apagar esses dois números aqui. Ó. Pera aí. Então vamos de novo. Uma biblioteca adquiriu o livro de ciências, português e história. Os livros de história eram em número de 3 a mais do que o de português e esses 6 a mais do que o de ciências. Qual a quantidade de livros adquiridos? Se o livro de ciências era 24. 24 está aqui, ó. Aí nós continuamos, ó. Os livros de história eram em número de 3 a mais do que o de português. Tá? E esses eram 6 a mais do que o de ciências. Ou seja, de português eram os 24 mais 6. E o de história eram os 24, que era de ciências, mais 6, que era a mais, que era de português, e mais 3, que falou, ó, ciências, os livros de história eram de 3 a mais do que o de português. E o de português era 6 a mais do que o de ciências. Então aqui mais 3. Então aqui, ó, ciências tem 24, português tem 30 e história tem 33. Somando isso tudo, ao todo então eu tenho 87 livros. Beleza? E para terminar, nós temos que fazer ainda, só subindo aqui um pouquinho. O 4, para terminar, ele fala o seguinte: Lucas pensou nos 5 múltiplos de 17, em que os algarismos das unidades de todos é o número 1. Então ele me deu uma informação importante aqui, tá? Você pode dizer qual é o maior desses 5 múltiplos. Então olha bem, o que acontece nesse exercício? Se eu começar, ó, 17 vezes 1 dá quanto? Dá 17. Se eu fizer 17 vezes 2 dá 34. Se eu fizer 17 vezes 3 dá 51. Esse aqui me interessa porque ele falou, ó, que o algarismo de todos é o número 1, ó, em que o algarismo das unidades tem que ser 1, tá vendo? Ó, aqui não deu 1, aqui não deu 1. Aí você teria que continuar aqui, ó, 17 vezes 4 vai dar quanto? 68. 17
vezes 5 vai dar 105. Tá vendo? Você vai fazendo isso aqui. Aí, olha bem, o qual que vai terminar em 1 de novo? Vai ser 17 vezes quanto? 13, que vai dar quanto? 17 vezes 13, dá 221. Tá vendo? Voltou a terminar em 1. Então, isso quer dizer que esses números aqui tem que ser 3, ó. Terminar em 3 unidades, ó. 3, 13. Então, o próximo vai ser, ó, 17 vezes quanto? 23, que dá quanto? 391. Tá vendo? Ele falou que tem que terminar em 1. O próximo, 17 vezes quanto? 33, que dá quanto? 561. O próximo, 17 vezes quanto? 431, que 417 vezes 43, que dá quanto? 731. Então ele fala, Lucas pensou nos 5 números, múltiplo de 7 em que os algarismos das unidades de todos é o número 1. Você pode dizer que o maior desses 5 múltiplos vai ser quanto? Esse aqui, né? Vai ser 17 vezes 43, que vai dar 731. Beleza? Até a próxima aula.